Boa noite a todos. Boa noite. Beleza, dia, né? Como Deus é bom, né? Faz a gente se lembrar do frio, no mesmo dia do calor, das coisas boas, né? Interessante o André falando, né? A questão da vibração, né? A gente sempre lembra que o centro espírita não são as paredes, né? Porque o próprio Jesus falou que dia viria em que não adoraríamos a Deus, né? Entre as paredes do templo de Salomão, no monte geral. Mas sim, ela é formada pela vibração das pessoas que vêm aqui, né? E você levar essa vibração para a tua casa, para o lugar onde você reside, né? Para as pessoas de diferentes vibrações, né? Você fazer uma oração, às vezes a tua aura que tem um determinado tamanho, né? Normalmente, nesse momento ela se agiganta, né? Depois volta a se apagar, porque não podemos ficar nas 24 horas ainda, né? Nesse nível de vibração, mas a oração nos ajuda nessa sintonia, né? Lembrando sempre que nós temos sempre o tempo de plantar e o tempo de colher, né? Como está escrito nas Escrituras, né? E qual é o nosso tempo hoje, né? Estamos mais plantando ou estamos colhendo? Né? Nós vamos verificar que todos os grandes mestres e das tradições mais antigas, historicamente conhecidas, e da religião, como Hermes, Sócrates, Platão, Epicuro, Confúcio, Buda, todos eles falavam de uma certa herança que nós temos de nós mesmos, né? Claro que herança divina também, né? Porque nós somos criados por Deus, então temos o germe da divindade, né? Mas nós somos, Deus é o Criador, Ele cria, nós somos os co-criadores. Esse é o objetivo da reencarnação, como está posto no Livro dos Espíritos. A encarnação tem como objetivo preparar o homem para a realização da parte que lhe toca na obra da criação. Mas para que nós possamos cumprir essa parte que nos toca na criação, nós temos que entender justamente isso, que nós somos herdeiros de nós mesmos e identificar como anda a nossa herança, fazer um inventário, né? Um dia o Chico conversando com um amigo, perguntou: você acha que o teu passado está nessa cidade ou naquela outra, né? E aí o amigo parou, pensou um pouquinho: eu acho que está lá, porque é lá que eu nasci, eu tenho a minha família, os meus amigos, né? E o Chico então deu uma gargalhada e bateu no peito dele: o teu passado está aqui, ó, está dentro, né? Porque as experiências vão se acumulando em nós. E como espíritas nós acreditamos nos postulados, nos princípios da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, né? E um desses princípios é justamente a pluralidade das existências, segundo o qual nós já vivemos muitas vidas, já tivemos muitas experiências, né? Isso quer dizer que nós então hoje refletimos nessa existência atual, a somatória, né, de tudo que nós já experienciamos até aqui. Então nós vamos notar como ponto de referência que, apesar de nós estarmos hoje em plena vigência do Consolador, que nós compreendemos como sendo a terceira revelação, tem gente que ainda nem vive Moisés ainda, por exemplo. Então não se assuste se você olhar, de repente alguém pisa no pé de uma outra pessoa sem querer, e essa outra pessoa responde com um chute na canela do outro, né? Pode acontecer. Mas nós já estamos na vigência da caridade, que é a dinâmica da lei do amor, né? Essa dinâmica que nos então propõe a caridade. Então assim, Moisés definiu a linha da justiça, Jesus trouxe a lei do amor. E no sentido clareador do nosso conhecimento, da nossa consciência, a doutrina espírita traz uma soma de postulados, de recursos, não é? Extraordinário. E esse contingente de informações, ele vem se definindo em nós com naturalidade, porque nós precisamos reter ou retirar da doutrina espírita os componentes que o Espiritismo nos oferece, a fim de que nós possamos então trabalhar numa projeção prospectiva no bem. Não apenas sofisticar o nosso campo intelectivo ou elitizar a nossa mente, porque esses são padrões meramente de expressão periférica. Esses valores eles necessitam ser introjetados,
para então realmente realizarmos um trabalho de caráter reflexivo, como o André colocou no começo, né? Da gente levar para fora, refletir esse conhecimento. Mas nós só somos capazes de refletir na pauta daquilo que nós já conhecemos, né? Naquilo que nós já começamos a almejar, que nós já começamos a buscar, né? Então, pelos nossos desejos, por exemplo, nós fixamos a nossa mente em determinada posição. E segundo Emmanuel, que foi o orientador de Chico Xavier, nós não podemos analisar a mente sem luz, porque ele faz uma referência à mente como sendo um espelho da vida em toda parte. E o espelho, se não tiver luz, que seja jogada sobre ele, ele não tem como refletir, né? Então ele vai dizer que a face do espelho é o nosso coração, e o centro das suas ondulações é a razão, ou seja, razão e sentimento se ajustam, né? Agora acontece o seguinte: dentro dessa linha que nós já percorremos até aqui e que reporta essa grande proposta educacional, vem nos dizer que a Terra ainda vive hoje um momento de expiações e provas. Estamos no limiar de uma transição que ainda vai demandar um longo período, né? Como aconteceu, aqueles que já tiveram a curiosidade de ler o livro O Caminho da Luz, no passado, quando éramos um planeta primitivo, a gente via um processo de provas e provas e provas, né? E quando vieram os degredados de Capela, com a sua bagagem, com a necessária, que eles teriam que se corrigir para retornar, então o nosso planeta passou a ser de provas e expiações, passou de um processo de provas, provas e provas, para um processo de provas e expiações. E agora acontece a mesma coisa, né? Mas vai demandar algum tempo. Então, nesse contexto, a gente tem toda essa bagagem que nós já acumulamos ao longo de todos esses milhares de anos, né, de reencarnações. Então eu preciso entender isso, né, nós que já postulamos na doutrina espírita, e começar a buscar uma alternativa para separar o joio do trigo, né, que ainda convivem dentro de nós, como está colocado na parábola, né? Então, por exemplo, eu abro o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, tem a pesca maravilhosa. Já ouviram falar da pesca, né? Pesca maravilhosa, né? A narrativa vai dizer assim a partir do versículo 3: e entrando num barco, era no começo, né? Jesus ainda estava recrutando os seus apóstolos, e entrando num barco que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando ele acabou de falar, né, o seu ensino, disse para Simão: faze-te a alto mar e lançai as redes para pescar. E Simão diz assim: Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes. Bonita passagem, né? Então assim, Mar da Galileia, né? André nos levou, né, a visualizar Jesus, né? Imaginemos nós no Mar da Galileia, né? Nas pequenas ondas, né? Não são como as nossas praias, né? O vento batendo com serenidade, aquele ar fresco, né, na face daquele povo que estava lá para ouvir a Jesus. As ondas do Mar da Galileia, naquele seu movimento, no marulhar das águas, né? Os barcos dispostos ali na praia, né, tinham retornado do trabalho incessante durante a madrugada, né? Provavelmente essa passagem aconteceu pela manhã, haja vista que eles estavam trabalhando à noite, né? As ervas ali, e Jesus então começa a falar, provavelmente ali uma meia hora, 50 minutos, né? Para no final ele dizer lançar as redes, né? E então colher uma grande quantidade de peixes. Então assim, entrando num dos barcos que era de Simão, o barco estava onde? No Mar da Galileia, né? Naquele tempo, o Mar da Galileia, não é isso? Hoje, qual é o mar?
O mar, a gente costuma dizer, o mar da vida, talvez, né? Nós não navegamos no mar da vida, então nós somos talvez barcos. Só que olha a diferença, esses nossos barcos também têm redes dentro dele, não tem? Família é uma rede, dinheiro, não é? Que se tenha é uma rede, a inteligência, a faculdade de falar é rede, o automóvel que nos leva a nos deslocar, né? É uma rede, a amizade, né? A gente tem muita rede, né? Um punhado de redes. Então o que é o barco? O barco é a nossa posição na vida. A nossa posição na vida. Olha só o que o Espiritismo nos ensina, vem esclarecer para nós. E quando Jesus entrou nesse barco, que pode ser o meu barco, o seu barco, qualquer, o barco de qualquer um de nós, aí vem a palavra dele pedindo que eu afaste um pouco da terra. Naquele momento afastou o barco, né? Efetivamente, não foi? Para facilitar Jesus ser visto pelas pessoas, para ele falar, né? Por que afastar um pouco da terra? Porque talvez seja a sair, né, dos interesses puramente humanos. Se você sair muito, você fica alienado, né, do povo, mas se você ficar muito perto, você não consegue ver. Então, o que é que nós estamos fazendo nesse momento hoje, agora, né, ao vir ao centro? Não estamos talvez nos afastando um pouco da terra, dos nossos interesses particulares, não é? Dos nossos desejos relativamente ligados à matéria, à terra? Percebemos que quando Jesus então entra no nosso barco, não é? na nossa orientação, e a gente se afasta um pouco da terra, o que acontece? Como está posto na passagem, ele se assenta, né? Então se sentar não tem um sentido negativo, né, de preguiça, nada disso, porque talvez Jesus sentou-se porque ele encontrou firmeza na gente. E quando ele se assenta e ele fala do barco, né, para a multidão. Então, quando eu estou conectado com as melhores vibrações, com a boa vontade, eu ofereço o meu barco através das minhas atitudes para que Jesus possa falar ainda no mundo. Mas na hora em que eu me desconecto e eu começo então a falar só dos meus casos pessoais, né, eu fechei aqui, fechei a entrada. E aí eu fico levando só os meus conceitos, porque quando eu falo daquilo que eu faço efetivamente, eu falo com autoridade. Agora, quando eu falo daquilo que eu não faço, mas eu tenho vontade de fazer e me esforço por fazer, eu tenho, vamos dizer, uma semi-autoridade. E quando eu falo daquilo que eu não faço e não quero fazer, então eu não tenho autoridade nenhuma, né? Então é essa conexão, deixar Jesus entrar e se assentar para falar. E aí quando ele acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te a alto mar. O que é isso? Eu já tinha acabado de falar, né? Já tinha dado o seu ensinamento, já te ensinei, ele falou. Né? E quem estava perto ali? Era Simão, né? Era ele, aliás, ele era o dono do barco, né? Então ele falou: faze-te a alto mar. Faz isso. O verbo fazer está no singular. Se nós observarmos todas as notícias retumbantes que Jesus traz para nós, vem no singular. Embora ele também fale no plural em alguns momentos, né? Mas no momento decisivo, quem quiser vir após mim, tome, não é? Singular. Então, não espere o outro, porque o processo de evolução, ele é pessoal e é intransferível. Faze-te a alto mar e lançai as redes para pescar. E aí Pedro poderia ter falado de forma diferente do que ele falou. Ele disse: Senhor, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. No plural, trabalhamos, né? Estavam todos envolvidos junto com os outros, né? E ele trabalhava de dia ou de noite? Na passagem, de noite, né? Dizem os pescadores aí, né? A gente não costuma ir pescar, mas os entendidos que à noite a pescaria é melhor, né?
não sei porquê, talvez os peixes durmam de dia, né? Mas naquele dia não funcionou, porque o ensino era outro. Aquele que trabalha na noite da ignorância, dos interesses pessoais, das fragilidades, pesca? Não pesca. E quem era Jesus? Era noite ou era dia? Eu sou a luz do mundo. Então olha que coisa maravilhosa, o Evangelho sob a ótica da doutrina espírita. E ele argumenta, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A confiança. Uma vez que eu deixei Jesus entrar no meu barco, que ele se assentou e que eu me alimentei na sua mensagem e estou seguro, então é a confiança. Fazendo assim, então, colheram uma grande quantidade de peixe. Naquela época, no mar da Galileia, o peixe era o resultado da pesca, né? E hoje, os peixes são o que poderiam ser? Talvez os valores evolutivos que nós colhemos no mar da vida, quando nós lançamos as nossas redes nesse mar. Em outro momento, no capítulo, no Evangelho de João, mais para o final, ele vai dizer, lançai as redes à banda da direita, né? E achareis, né? Já mostrando então de que lado lançará. Então o Evangelho fazendo isso, ele se abrindo, consolidando-se no nosso entendimento, no sentido da doutrina espírita. O sentimento espírita que já domina os nossos corações, com tanto carinho, e depois tem a tutela absoluta da misericórdia proveniente da grandeza e da bondade do Criador, né? Porque nós, como dissemos, vivemos num processo a caminho da regeneração, buscando andar com o Cristo, porque ele disse, aquele que andar em mim, jamais entrará em trevas. Agora, para que essa luz possa se fazer, nós temos tido muitos embates, não é verdade? Muitos desafios na nossa vida, né? Por exemplo, eu posso estar aqui dentro agora, nesse momento, em sintonia com o plano espiritual, eu permito que o anjo da guarda me influencie nas minhas decisões que eu terei que tomar ao longo da semana, né? E aí eu faço votos para mudar e saio daqui empolgado, né? E aí quando eu estou retornando para casa, eu me lembro que eu esqueci da chave de casa. E aí eu chego em casa e aperto a campainha, ninguém atende, aperto de novo, ninguém atende, na terceira eu já grudo o dedo na campainha lá e alguém vai atender. Só tem surdo nessa casa? Então já abortou, né? Fazendo uma analogia, não é? Com o feto, né? A gestação, né? Nós deixamos a mensagem entrar para nós começarmos a gestar, mas na primeira oportunidade não chegou nem o segundo dia, abortou, não é? Então, nós vivemos esse processo, né? E eu posso estar aqui, então, com esse desejo, mas eu ainda trago os meus condicionamentos do passado, que talvez estejam impedindo que Jesus entre no meu barco e tome assento. E tudo isso está guardado dentro de nós, é a nossa herança. E nós aprendemos, no estudo sistematizado da doutrina espírita, que Deus é a inteligência suprema, ou seja, Deus não é um Deus de um povo antropomórfico, né? É um Deus do universo infinito. E nós aprendemos que cada orbe, né, de toda essa maravilha que é a criação, o universo, né, cada orbe possui o seu orientador, né, o seu administrador. No caso da Terra, o orientador supremo, nós sabemos pela doutrina espírita, é o Cristo Jesus, né, chamado Jesus. É Ele que detém as sementes recebidas do próprio Criador, é Ele que semeia no momento oportuno, em que nós já estivermos maduros, né, de acordo com o amadurecimento de cada um de nós. Então é preciso que a gente aprenda com esse divino cultivador, né, como diz Emmanuel, que apenas semear não é a tarefa mais difícil. Difícil é talvez cuidar da semente, adubar, acompanhar, né, cuidar. Toda virtude semeada no nosso coração exige
esse acompanhamento, né, para o seu desenvolvimento. Talvez por essa razão, Jesus tenha acompanhado cada um de nós, né? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele nos acompanha mais de perto através do nosso anjo da guarda, que verifica essa nossa herança, né? Fruto de todas as nossas experiências que já vivenciamos até hoje, verificando quais aquelas que já germinaram, quais que estão no ponto, né? Que demandam mais adubo, que precisam ser mais regadas, que precisam talvez ser podadas, né? Então é o divino cultivador. Então nós podemos dizer que mãos celestes acompanham a nossa evolução. Para pensar, né? Agora, ao longo dessa vida, né? Quantos exemplos você tem, né? Daqueles momentos de dificuldade, né? De desafios, às vezes até de desespero, né? Diga se você já não sentiu nesses momentos que mãos invisíveis estariam interferindo no seu destino. Não sentiu às vezes que na sua vida, em determinados momentos, ela foi conduzida? Não percebeu que em algum momento algumas portas se fecharam e só mais tarde você foi entender que era importante que essas portas se fechassem, né? E ao mesmo tempo não sentiu que outras portas se abriram e que foram fundamentais para a sua vida, né? Então não sentiu que algumas pessoas talvez entraram na sua vida e mudaram o curso da sua encarnação. Não seria talvez esses fatos, essas pessoas, essas situações que cruzam o nosso destino, a providência do divino cultivador, cuidando da nossa alma, da nossa vida, às vezes nos contrariando, né? Então há uma providência cuidando dos nossos destinos. Porque a encarnação por si só, nós podemos compará-la talvez a um curso intensivo de uma formação muito maior, né? Um curso difícil, por vezes árduo, mas de muito aprendizado, né? Nós que estamos aqui hoje, estamos abertos a aprender com esse divino cultivador, nesse curso inigualável que é a nossa encarnação. E todas as nossas vidas até hoje formam então esse cabedal das nossas experiências, não é? A nossa herança, o nosso reino interior. Se nós observarmos todas as parábolas, ou quase todas que Jesus vai contar, ele começa assim: o reino dos céus é semelhante a... E aí conta a parábola, né? É fácil a gente identificar um reino, né? Um reino exterior, um reino material, né? É só ver um filme. A gente sair depois, aqueles que têm o costume de assistir o Netflix, né? Procura lá aqueles filmes antigos, dos grandes conquistadores, né? Para enxergar que todo o reino material, a sua complexidade, né? Os castelos e muralha. Então qualquer um pode. O difícil é vislumbrar um reino imaterial, um reino que não é exterior. Por isso que Emmanuel coloca no livro Caminho, Verdade e Vida: o reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa à visão dos humanos. E aí Emmanuel mesmo também, ele vem nos dizer outra coisa interessante: tudo aquilo que os olhos humanos podem ver está morto ou vai morrer. Então o mundo material é um mundo em transição, nada permanece, ou está morto ou vai morrer. Vai virar daqui a alguns milhares de anos, né? O nosso planeta vai voltar a ser massa para constituir outros orbes, né? Por isso que Jesus então orientou que a gente busque o tesouro que a traça não corrói, não consome, a ferrugem não corrói, aquilo que é imperecível, construindo o reino em nós, dentro de nós. Porque o reino dos céus não está fora, está dentro. Agora, ele está dentro, mas ele se manifesta, e ele deve manifestar-se. E é cultivando esse reino de Deus no terreno do nosso coração, não é? E como que a gente vai fazer isso? Talvez pegando o nosso barquinho e nos afastando, às vezes, da terra, né? É quando nós seremos então admitidos ao aprendizado do Evangelho, que se inicia, se desenvolve, consolida-se no nosso interior. É uma construção íntima que leva tempo, demanda horas de treinamento, né? E precisa de decisão. Como dizia o Walt Disney, né? A mágica não faz o trabalho bem feito,
mas o trabalho bem feito faz a mágica, né? Dizem que existe esforço, então, né? Dizem que é preciso no mínimo umas 10.000 horas para alguém tocar com perfeição algum instrumento. Então, se a perfeição material exige isso, quem dirá as coisas do Espírito? Isso é obra do tempo, do esforço, do cuidado, né? Daquelas sementes que foram depositadas em nós. Ser cuidadoso, adubar, regar, cuidar, né? Quem cuida da semente, como diz o ditado, colhe os melhores frutos, né? E voltamos ao início, nós vamos construindo a nossa herança. Ainda nós temos, claro, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, fruto do nosso condicionamento, como dissemos no passado. E está tudo misturado, por isso que leva tempo, né? Por exemplo, pode ser que aqueles que já são, né, já fizeram uma reflexão, né? Talvez em algum momento da vida você tenha tomado a decisão de prejudicar alguém, mesmo sabendo que essa tua atitude iria gerar para você, talvez pela lei da causa e efeito, afetando 2, 3, várias encarnações para frente, né? Talvez nós tenhamos tomado já essa decisão. Talvez mesmo com o advento do Espiritismo na nossa vida, pelo nosso condicionamento ainda atrasado, no futuro nós vamos cair de novo, né? Agora, se nós abrirmos o véu do passado, né? Se a gente se lembrasse das vidas anteriores, um dia o Chico perguntou para Emmanuel o que é um criminoso, né? E aí já é conhecida a resposta, né? É qualquer um de nós que foi descoberto, né? Porque se nós olharmos as nossas vidas anteriores, todos nós já cometemos crimes ao longo da nossa existência, né? E é por isso que a gente se esconde, porque ninguém quer ser taxado de criminoso, né? A partir do momento que é descoberto, se torna um criminoso. Então qualquer um de nós que seja descoberto. Então as nossas experiências, elas estão todas gravadas em nós. Todo mundo também já conhece aquela passagem, né, que o Chico vai visitar uma cidade, né, em vez das pessoas convidar ele para ir tomar um café na padaria, né? Tá, vamos lá visitar o presídio, né? Ele, que bom, é. Então foi lá todo vereador, prefeito, né? Chegaram lá, abre uma porta, todo mundo passa, fecha, abre outra porta, fecha, né? Quando chega lá no fundo, ele olha, vira para o delegado e diz assim: nós somos quantos aqui, né? E até o delegado começou a chorar, né? Porque ele se colocava, né, dentro da prisão junto com os demais presos. Nós somos quantos, né? Porque existem grades invisíveis, frutos então dos equívocos que nós cometemos no passado e que só o tempo é capaz de dissolver, né? E quando a gente nos condicionamos no mesmo erro por várias encarnações, aí que a coisa fica complicada, fica difícil, né? Então nós temos que ter esse cuidado de nos autoconhecer, para identificar as nossas tendências, que com certeza são fruto dos nossos condicionamentos anteriores. Então a gente fica preso às coisas materiais, né? Tem uma passagem no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, em que um benfeitor espiritual, ela narra uma reunião mediúnica, né? E nessa reunião mediúnica, um dos benfeitores espirituais se passa por um comprador de terreno, porque eles estavam tentando auxiliar um espírito que ainda estava na chacrinha dele lá, né? E aí então o benfeitor ia lá, olhava: nossa, que bonita essa tua chácara, né? Eu queria comprar, venda? Não vendo, mas quando? Mas eu gostei tanto, vendo? Não vendo. E assim foram várias reuniões, né? Até que um dia aquele senhor então fez o preço, então eu vou vender, né? E vendeu. E aí quando eles assinaram o recibo de compra e venda, não é? Foi então quando ele despertou, porque ele estava, quando ele recebeu o dinheiro, então ele foi encaminhado, porque ele estava preso numa criação mental, né? Naquele seu sítio, numa ideia, né, de que a posse, né, não desapegava, porque a gente mora aonde está o nosso coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então você pode estar aqui sentado agora, mas o teu pensamento pode estar em outro lugar, não é? Porque o teu pensamento, ele palpita
né? O teu coração, ele palpita aonde estão os seus desejos. Então talvez você não esteja aqui agora. Talvez só os teus ouvidos estejam registrando o que eu estou falando. Mas a tua alma está longe. Ela está lá no reino dos seus interesses. Porque a gente mora onde está o nosso coração. E é difícil sair do reino dos nossos interesses. É difícil pegar o nosso barquinho e nos afastarmos um pouco da terra. E aí nós voltamos então ao princípio. A realidade é que nós herdamos a nós mesmos. E essa herança, eu não sei vocês, mas olhando por mim, ela por enquanto não é muito boa, né? Porque se eu tivesse tantos tesouros no meu coração, o bem, né? Aquilo que eu gostaria de fazer o bem, em mim já seria uma coisa espontânea, né? Mas eu ainda preciso de disciplina, do exercício, né? Porque a disciplina, como diz Emmanuel, ela precede a espontaneidade. Mas se ainda eu não tenho esses tesouros, ao menos eu já tenho aprendido com a doutrina espírita que eu preciso buscar adquiri-los, aproveitando então esse contato com a doutrina espírita, porque na doutrina espírita estão os ensinamentos dos espíritos superiores. E quem são os espíritos superiores? Senão aqueles que já passaram por onde nós estamos passando agora. Então eles têm a experiência da vivência, né? Mas para que eu aprenda todo esse ensinamento, eu preciso praticar a limpeza interior. Como Jesus disse, não se coloca vinho novo em odre velho, né? É como esse copo de água, né? Que está cheio, não cabe mais. Então eu preciso esvaziá-lo. Ou seja, nós temos que nos apresentar com o copo vazio para poder receber. Se a gente for com o copo cheio, não vai ter espaço. Só vai ter espaço para aquilo para as nossas experiências que nós já vivenciamos, né? As experiências malogradas. Claro que somos, né? Aquilo que nós somos hoje, nós devemos ao nosso passado. Mas o passado é passado e nós precisamos nos abrir para novas possibilidades. Só que a gente é muito teimoso, né? A gente vê que a coisa não está muito certa, mas a gente não tem a humildade de reconhecer que está errado, né? E até uma anedota meio divertida, né? Quem trabalha na agricultura, ou conhece pelo menos, né? Talvez, certo dia um casal da cidade foi visitar o interior, né? De férias lá. E aí tinha uma laranjeira lá e eles colheram a laranja lá e disseram, nossa, que gostosa essa laranja, né? Aí foram explicar que ela era uma laranjeira que tinha sido enxertada, né? Acho que o nome correto não sei se é cavalo, não lembro quem tá. Mas enfim, foi pego um pé de limão, né? Que tem a base forte, né? Foi feito o enxerto de uma laranjeira sobre aquele e cresceu, né? E deu as frutas. Só que ficou um pé de laranja, né? Mas a base era de limão. Então, se eu vou colher a fruta, eu vou chupar a laranja é uma laranja. Mas se eu pegar a semente e plantar, nasce limão, né? Porque é um pé de limão. Então, aquele casal, né, gostou tanto, pegou uma laranja, vou levar para casa, né? Levou para casa, né? E plantou, pegou a semente e plantou. Passou os anos, cresceu bonitinho, né? E aí começou a dar os frutos, ele ia lá, pegava, descascava, sentava debaixo, né? Começava a chupar o limão, né? E fazia cara feia, a mulher dele dizia, homem, é limão. Não, é laranja, fui eu que plantei. Então, se nós quisermos progredir, nós temos que deixar um pouco de lado esses nossos pontos de vista, né? Intolerância, né? Ter um pouco mais de humildade, né? Preencher a nossa vida com experiências novas, né? E para isso nós temos que nos esvaziar, né? Porque se nós não pensarmos diferente, se não sentirmos diferente, permaneceremos no patamar das nossas experiências. Por isso que é preciso humildade nesse processo, né? No livro Instruções Psicofônicas, tem uma mensagem de Teresa d'Ávila e ela vai dizer justamente isso, a respeito da parábola do joio e do trigo, que então o trigo,
e o joio, eles convivem na intimidade, na nossa intimidade. O joio como sendo a síntese de todas as experiências infelizes que nós já tivemos ao longo dos milênios incontados, e o trigo como as luzes espirituais que nós já fomos capazes de recolher, né? E aí, o que a gente faz? Arranca o joio e fica só com o trigo? O que Jesus diz na parábola? Deixar crescer ambos juntos, né? Para que não, porque são meio parecidos, não aconteça de podar ao mesmo tempo, né? Então, deixar crescer ambos juntos. Abraham Lincoln disse uma vez, num dos seus discursos, na minha experiência de vida, as pessoas que têm poucos defeitos têm poucas virtudes. Porque o trabalho de aprimoramento da alma é um trabalho de exterioridade. Então, se nós temos defeitos, mas nós temos virtudes, então eles vão crescendo juntos, para que nós, depois que o fruto estiver maduro, possamos selecioná-los, né? Quando acaba a energia elétrica na nossa casa, por exemplo, à noite, né? O que a gente faz, né? Hoje em dia já tem algumas luzes de emergência, né? Mas lá em casa ainda minha mãe guarda na gaveta lá um maço de velas, né? Então a gente acende uma vela, né? Se por um lado basta a luz de uma vela para que a gente não tateie nas trevas, um ligeiro sopro e ela se apaga. Então assim, é a questão do amortar que nós comentávamos, né? Todos nós queremos acertar, sempre, né? Mas como ainda nós temos o joio e o trigo em nós, nós somos forçados a ver que, paralelo a esses nossos anseios de crescimento espiritual, existem milênios de equívocos ao longo das várias encarnações. Milênios em que nós nos afastamos do Criador, né? E afastamos o Criador das nossas vidas, que tomamos decisões sem consultá-lo, condicionando então o nosso espírito. Então assim, a única pessoa que pode comprometer a nossa reencarnação somos nós mesmos, quando nós resolvemos evocar essas experiências malogradas que nos escravizaram por inúmeras reencarnações. E nós temos o direito de errar, temos o direito inclusive de nos rebelarmos contra a bondade de Deus. O livre-arbítrio é um direito sagrado que nos deu o Criador. Nós temos o direito inclusive de virar as costas para Ele. Então assim, eu sei que você tem o seu trabalho, as suas ocupações, o seu negócio, a sua família, os amigos, o círculo de amigos, mas isso representa apenas uma parcela do nosso acervo espiritual, e é muito maior. Sabendo que a gente, de vez em quando, dá então uma desviada no caminho, né, obedecendo aos atavismos e condicionamentos não muito bons, utilizando atalhos não recomendados, talvez por isso Jesus tenha trazido esse ensinamento valioso, né? E nos convidou a nos afastarmos um pouco da terra. Sintetizando bem, Jesus pediu isso para a gente, né? Que não tenhamos medo, não nos sintamos abandonados, quando Ele disse, olhai como crescem os lírios do campo, não é? Não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, né? Se Deus veste assim os lírios do campo, a erva que hoje está no campo e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então nunca se preocupes com o que haveis de comer, ou de beber, ou de vestir, né? Nosso Pai que está nos céus sabe exatamente das necessidades que nós temos, Ele sabe de todas essas coisas. Então busquemos antes, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Não esqueça então, Jesus também falou ao pequeno rebanho, que Deus nos ama e Ele achou por bem nos dar o céu, né? Com essa passagem, talvez Jesus cristalizou no seu Evangelho um roteiro para que nós possamos buscar essas coisas que realmente têm valor na nossa vida, deixando os nossos interesses não totalmente de lado, nos afastando um pouco para vivermos também a experiência da espiritualidade. Eu encerro com uma poesia, um soneto, um belíssimo soneto de Maria Dolores, que dizia isso. Às vezes você se depara com uma pessoa, né,
revoltada, aflita, triste, angustiada, né? Ajuda ela. Mostra Jesus para ela. Faz de um jeito que só você sabe, né? Leva ela num lugar que você acha que vai funcionar, né? Faz do teu jeito, falando uma palavra, né? Levando então a qualquer lugar, mostrando Jesus para ela. Então ela diz assim: um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação. É sempre um irmão que procura consolo na própria amargura, pedindo compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dá-lhe uma frase amiga, ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenda ao pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e ainda auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras do orgulho, são dores descomunais. Ante irmãos de revolta, saibas que está sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor com o tempo varia, cada um de nós terá o seu dia, por isso nunca desprezes ninguém. Maria Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier. Muito obrigado.